Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Betina, sou técnica em enfermagem. Agora eu tô no segundo semestre da graduação de enfermagem. E como a gente tá em outubro, outubro rosa, eu achei interessante falar sobre o câncer de mama e o autoexame. O outubro rosa, na verdade, é um alerta para a prevenção do câncer de mama. Eu gostaria de tentar explicar mais ou menos o que é o câncer, para vocês tentarem entender como isso se propaga no organismo, e depois falar sobre o câncer de mama em si e um pouco do autoexame. Eu tentei desenhar para vocês para ficar um pouquinho mais fácil, mas eu vou tentar falar umas coisas que não sejam tão difíceis de entender. A menor unidade que existe é o átomo. Toda matéria é feita de átomos. Uma junção dos átomos formam as moléculas. Eu vou dar o exemplo da molécula de água, que é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Uma junção das moléculas formam as células. A junção das células formam os tecidos. A junção dos tecidos formam os órgãos. A junção dos órgãos formam os sistemas. De sistema, eu vou dar de exemplo para vocês o sistema cardiovascular, que é composto do coração, veias, capilares, vasos e artérias. Dos sistemas, ele parte para os aparelhos. Uma junção de sistemas forma os aparelhos, por exemplo, o aparelho cardiorrespiratório. Além do que eu falei do sistema cardiovascular, o cardiorrespiratório inclui o pulmão, as veias pulmonares, a artéria pulmonar, que é a pequena circulação. E depois dos aparelhos, é o organismo em si, que somos nós. A célula, ela é a menor unidade viva. O câncer é uma célula que ela foi geneticamente alterada por fatores que podem ser hereditários, por exemplo, herdados da família, ou fatores ambientais, como estilo de vida, alimentação e tudo mais. Vamos lá. Então, o câncer é uma célula. As células, elas têm um tempo de vida útil. A célula sanguínea, por exemplo, tem algumas que têm horas de vida. Já tem células no nosso corpo que tem o caminho inteiro da nossa vida com a gente, que ela não se renova. Ela vai até o final com a gente, que é o exemplo do neurônio. O que acontece com a maioria das células que tem o tempo de vida útil? Ela sofre uma coisa que se chama mitose, que é a divisão celular para poder gerar células novas. O que acontece nesse processo de mitose? O material genético ele é multiplicado e tem todas as fases da multiplicação, né? Mas, enfim, o material genético ele é multiplicado e uma célula, ela gera duas. Ela se parte no meio e gera duas células filhas. A célula mãe gera duas filhas. O que pode acontecer nessa divisão? Pode acontecer de ter uma falha genética. E essa célula, ela acaba sendo diferenciada daquele tecido onde ela habita. Por exemplo, vou dar o exemplo do órgão pâncreas. Tem as células normais do tecido do pâncreas, e aí numa mitose acontece de ter uma falha genética e a pessoa desenvolver o câncer. Aí a célula começa a se multiplicar e ela multiplica desordenadamente, porque aquela célula ela não tem noção do espaço físico e ela vai agredindo o espaço. O espaço que é limitado, ele começa a ficar mais apertado e a célula vai se multiplicando vou dizer assim, numa coisa mais simples, meio sem noção. E ela se multiplica e acaba invadindo
bastante parte do tecido, acaba agredindo bastante o tecido. Agora, eu espero que tenha entendido mais ou menos o que é o câncer. Isso pode acontecer tanto no nosso sangue quanto em qualquer órgão do corpo. Eu tentei explicar mais ou menos o que é para poder falar da doença. E o que acontece na doença? O câncer de mama, eu venho estudado um pouco sobre isso, que eu achei interessante por causa do mês de outubro. E ele tá tendo muita incidência em mulheres mais novas, abaixo dos 30 anos. O Ministério da Saúde, ele recomenda que seja feita a mamografia anual a partir dos 40 anos. E quem tem histórico na família, que seria adquirir hereditariamente, poderia fazer a partir dos 35 anos, que já previne, né? Se descobre antes, a pessoa ela já previne com um tratamento mais simples e tudo mais. Os sinais. Você pode olhar assim no espelho. Eu falo assim, quando você estiver indo tomar banho, tirar toda a roupa e olhar no espelho. Você olha, sua mama tem alguma mancha ou um vermelhidão, a auréola, que é a parte do mamilo, tiver com uma cor diferente, você desconfiar de alguma coisa diferente no seu corpo, você deve procurar um médico. Às vezes pode ser que doa, que não doa, mas aí isso vai depender, variar de pessoa para pessoa. A incidência maior é realmente nas mulheres entre 40 e 50 anos, por isso que o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 40 anos. Agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre o autoexame. É muito importante que a mulher ela tenha conhecimento do próprio corpo. Então, quando você for tomar banho, como eu estava falando, você pode olhar no espelho, alterações e tudo mais. Não tem alteração, mas você está desconfiando de alguma coisa estranha? Principalmente mama e axila, que são as maiores incidências. Na frente do espelho, vai colocar a mão atrás da cabeça e vai apalpar a mama. Apalpar a mama, axila. E você pode sentir algum nódulo, alguma coisa. Mas é importante que, com a mão direita eu apalpo a esquerda. E com a mão esquerda eu apalpo a direita e a axila também. Também pode ser feito deitado, se for só a mama. Mas é importante sempre o braço para trás, porque se tiver alguma coisa aqui embaixo, você já consegue sentir. Não é difícil de fazer o autoexame, recomenda-se que seja feito a partir dos 20 anos, porque se é detectado precocemente, você desconfia de alguma coisa, às vezes não é câncer, às vezes é alguma coisa mais simples, um nódulo benigno, mas que você pode já procurar um médico para poder fazer exames para ver que tipo de tratamento você pode fazer. Isso é muito importante mesmo. Previne, por exemplo, uma mastectomia posterior que tenha que fazer, porque não é só um problema de ter o câncer. Muitas mulheres têm problema com a autoestima também, porque ela apresenta o câncer de mama e depois ela pensa assim, nossa, a mulher é vaidosa, né? Eu mulher, poxa, eu vou ter que tirar minha mama, vou ficar estranha, vou ficar com o peito só, mutilada, não sei. Às vezes tem mulheres que sofrem de ter que tirar as duas mamas. Então imagina como que isso não sofre um impacto na mulher. Então, eu venho trazer para vocês a importância do autoexame e do exame periódico a partir dos 40 anos. Mulher, realize a mamografia, se cuide, olhe para você, conheça seu corpo, porque qualquer coisa que você detecte antes de se agravar, o tratamento pode ser bem mais simples e você não sofrer tantas consequências. Eu falo isso como uma profissional da saúde, querendo o bem de todos, principalmente nesse outubro rosa para as mulheres. Então, olhe, preste atenção no seu corpo, se cuide.
se cuide mesmo, faça o autoexame, não tenha medo. Se você achar que tem algo estranho na sua mama, na axila, procure um médico. É importante o tratamento médico, não tenha medo. Quanto antes for procurado o médico, melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou vendo outros assuntos para fazer. Podem mandar sugestões, podem me chamar no Facebook, Betina França, ou no Instagram, @bbfrança25. Qualquer dúvida, se eu não souber, eu vou procurar saber e respondo vocês. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.